Você está assistindo o podcast Pescando Saberes em Pauta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do podcast Pescando Saberes em Pauta e hoje é uma edição especial em comemoração ao Rio Japaratuba, que no próximo dia 30 tem o Dia Estadual do Rio Japaratuba, e para falar um pouco mais sobre isso, estamos aqui com Jorge Silva, geógrafo e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba. Prazer, seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. É muito bom estar nessa plataforma agora, né, contribuindo para o Dia do Rio Japaratuba. Então, as atividades aí começam a partir de hoje, todas as atividades alusivas a essa data, né, uma data que foi instituída por decreto, por lei, né, a Lei 8.103, onde traz o Dia do Rio. Essa data foi constituída em 2016 e de lá para cá, sempre, todos os anos, é motivo de comemoração. Né, comemoração por parte das comunidades envolvidas, comunidades, moradores da região, que eu vou explicar um pouco mais, né? Em especial para quem faz a gestão dos recursos hídricos, todos que trabalham na pauta ambiental no estado de Sergipe. Então, o prazer é meu poder contribuir com vocês. Só para dar uma contextualizada melhor, o rio ele nasce na Serra da Boa Vista, né? Entre Feira Nova e Graco Cardoso, e percorre cerca de 92 quilômetros. Atravessa por 18 municípios sergipanos até se encontrar com o mar ali em meados de Ipirambu. E desde 2016 que essa data que tem a comemoração, né, tanto de conscientização sobre a manutenção e o cuidado com o Rio Japaratuba, quanto a sua comemoração, não é isso? Isso. Se fizermos uma análise de toda a atuação do comitê e a parte geográfica mesmo, né, que a gente está trabalhando, a gente está falando da menor bacia do estado de Sergipe, né, dentre as 8 existentes. Então, é uma que está contida apenas em 7,8% da extensão territorial do estado de Sergipe. Né? Se a gente parar também para analisar, nós temos aí menos de 10% da população nos 18 municípios que você abordou. Então, se for em detrimento das outras, se for para analisar, seria uma bacia que não daria tanto problema, tendo em vista pela sua população, o seu tamanho, mas é algo que precisa ser revisto. Né? E quando a gente fala em gestão, né, do comitê em si, que eu estou desde 2019, né, à frente, passando pela segunda gestão, então todo esse tempo tiveram vários momentos, várias discussões em prol de justamente se garantir essa qualidade e essa gestão, uma gestão descentralizada, né, e participativa. Eu costumo dizer que o mundo mudou. Né? Então, de 20 anos, 30 anos, que é justamente o período que se inicia todas as discussões para se garantir e se manter isso da forma como está hoje, para que a gente tivesse o cenário de hoje, que as pessoas tivessem esse olhar, essa responsabilidade com o meio ambiente, com os recursos hídricos. Né? Então, eu digo porque o mundo mudou. Se a gente parar para observar, várias atividades que estamos passando hoje é fruto de falta de informação da geração passada, dos nossos avós, dos nossos pais, e isso chegou em um cenário que o impacto hoje é causado, infelizmente, a gente sente na pele o impacto, né, direto, dessa falta de atitude no passado. Então, com essa nova configuração, com essa nova roupagem de se ter uma gestão participativa, quando eu falo participativa, é chamar a sociedade para discussões, né, para as deliberações. Então, o que é o comitê? Começando, eu acho que seria a sua próxima pergunta, eu estou até me antecedendo aqui, né, mas qual é o papel do comitê? O comitê é um colegiado. Hoje, no estado de Sergipe, nós temos 5 comitês instituídos. O comitê do Rio Japaratuba, conhecido como CBHJ, ele faz parte dos 5. Ele foi criado em 2007, em 30 de agosto de 2007, ou seja,
30 de agosto não é apenas o dia do Rio Japaratuba, mas também o dia do comitê. É aniversário do comitê. É aniversário do comitê. Agora nós vamos comemorar 17 anos. E eu sou o novinho na história. Embora esteja presidente, mas só estou há 5 anos apenas na gestão. E logo quando eu entrei, eu fui colocado à prova como presidente e estou até hoje. Fui mordido por aquele mosquitinho, né, da gestão e estou até hoje. Então, veja, o comitê ele é composto por 48 pessoas, 24 titulares e 24 suplentes. E dentro do comitê, ele tem 3 representatividades: poder público, sociedade civil organizada e os usuários de água, né? Então, boa parte da comunidade, eles se inserem tanto como usuários, tipo pequenos agricultores, pequenos irrigantes, eles entram também nesse contexto, né? Seja por conta própria ou por associações, né? Associações comunitárias. Então eles entram, eles participam de forma direta, de forma ativa, né? E a sociedade civil como um todo. Então um momento, os comitês eles são conhecidos como o Parlamento das Águas, que ele serve justamente para deliberar, né? Para que todos tenham direito à voz. Nem todos têm direito a voto, mas têm direito à voz. Por que não voz e voto? Porque os votos eles ficam restritos aos membros de comitê que são representantes de uma pasta. É bom também frisar isso porque as pessoas me questionam bastante quem pode de fato fazer parte, quem são os membros de comitê. Então, todos os membros, os 48, eles são indicados por uma instituição. Então, lá, embora a gente esteja falando de pessoas físicas, né, com CPF, mas todos eles representam uma pauta, né? Eu mesmo, eu represento uma associação, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS. Então, o assento não é de Jorge. Eu estou com uma prerrogativa de uma indicação da ABS para fazer parte durante aquela gestão, né? E, por consequência, aí sim, o CPF é que foi indicado para poder compor a mesa diretora. Então, outra questão, a ligação direta do senhor com a questão ambiental, com a questão do Rio Japaratuba em si, ou com a questão da ABS, como foi que começou? Então, tudo iniciou em 2019. A princípio, eu estou à frente também de uma pasta da Companhia de Saneamento do Estado, né? Foi quando eu conheci os comitês. E assim, era algo que já me chamava a atenção desde a época da faculdade, né? Porque eu via muito falar em comitês de bacias, mas eu não tinha ainda essa abertura. E com o passar do tempo, conhecendo as pessoas, porque Sergipe é redondinho, é pequeno, então todo mundo que trabalha na área sustentável, né, na área do meio ambiente, de certa forma, acaba se conhecendo e acaba se esbarrando em algum acontecimento, em algum simpósio, seminário, enfim. E à frente da pasta que eu atuo, de Educação Ambiental, na Companhia de Saneamento de Sergipe, sempre estive à frente de algumas atividades, né, e em uma dessas eu fui convidado a participar do comitê enquanto geógrafo e enquanto participante também dessas atividades, né? E o que me chamou a atenção foi que era algo que tinha um potencial, que eu acredito que eu ainda vejo que tem um potencial, né? Mas que ficava ainda contido, era algo muito engessado, os processos. Então, de lá para cá, a minha participação enquanto gestor, enquanto presidente, foi promover justamente que houvesse de forma linear, que a gente pudesse ouvir as pessoas do final da rede, né? Então, de certa forma, a gestão existe, né? Mas, é claro, como qualquer outra pasta, como qualquer outro colegiado, ele fica engessado em algumas atividades, principalmente as atividades burocráticas. Então, de lá para cá, a minha gestão foi movida basicamente em permear tudo o que atrasava, o que atrapalhava, né, o que a gente via de dificultador, né, para facilitar para as pessoas, para que as pessoas tivessem conhecimento e dar visibilidade também ao comitê. Entendi.
Então, já pegando esse gancho da sua gestão, do seu período de gestão, quais foram, assim, os principais desafios que o senhor tenha tido nesse período de gestão? Perfeito. E também, em contrapartida, quais foram os alcances que vocês já conseguiram ter em prol da bacia? Perfeito. Vamos lá. Primeiros desafios. Um dos desafios que a gente pode abordar é justamente a falta da agência de bacias do Estado. A agência de bacias, ela serve para monitorar, para nortear todas as ações que precisam ser feitas, né? E principalmente o aporte financeiro, o destino adequado que tem que ser feito com o dinheiro arrecadado. Então, por anos, nós tivemos aí uma descontinuidade da gestão, né? Uma vez que nós iniciamos, era uma secretaria, passou a ser uma superintendência e agora volta a ser uma secretaria. Então, hoje o cenário é um cenário propício, um cenário que a gente prevê que consiga deslanchar, aí, desenvolver todas as atividades que a gente pretende. Mas algo que ficou marcado durante a minha gestão como desafio foi justamente a falta de informação, né? Então, por mais que tenhamos vontade ou atividades que a gente desenvolve junto com as comunidades, onde dá toda a publicidade que precisa ser feita, ser realizada, mesmo assim ainda gera uma desinformação por parte de alguns. Então eu acho que o desafio está sendo esse, informar para as pessoas o que é o comitê, para que serve o comitê, que o comitê está ali ao alcance de todos e está ali para ajudar. É informação para que as pessoas deixem de promover algo que impacte direto o rio, né? Uma atividade que polua direto o rio e que na maioria das vezes ali vai servir, é o seu ganha-pão, né? E por falta dessa desinformação ou por falta de algumas atividades que cheguem até essas pessoas, né, isso acaba ocorrendo. Então eu considero um desafio maior. E bom, que já está ganhando essa visibilidade. Sim. Né? E isso ajuda a promover mais ações, a chegar a mais pessoas. E como você tinha comentado também, a gente sabe que a questão de sustentabilidade, a questão do cuidado com o rio, ou de modo geral, não depende só dos órgãos oficiais, Isso. mas também com grande influência da população. Perfeito. Então eu queria saber um pouco como essas ações que vocês promovem de chegar nas comunidades, o que vocês levam, como vocês chegam na comunidade, ou exemplos de ações que vocês podem ou fazem com as comunidades e também como a comunidade pode contribuir de forma direta. Perfeito, vamos lá. Todo ano, no final de todos os anos, é feito uma análise, um relatório de atividade de tudo que foi produzido no ano e o planejamento operacional para o ano posterior. Certo? E dentro desse planejamento, que a gente chama de PO, que é o planejamento operacional, dentro do PO, já é previsto algumas ações em algumas comunidades, algumas ações com as comunidades, né? Principalmente comunidades tradicionais. Então, há de 2 anos, de 2022, pós-pandemia já era uma preocupação nossa, e de 2 anos para cá a gente está executando isso com algumas comunidades, então ribeirinhas, quilombolas, comunidades que têm esse envolvimento, têm essa característica, né, de comunidade tradicional. O nosso foco é voltado para eles de forma que a gente possa agregar. Então, por que isso ocorre bastante? Então, uma dessas ações, o que me chamou bastante atenção, em 2021, 2022, eu consegui fazer uma ação em um município, certo? Que eu fiquei, assim, incomodado com algo que eu vi. Eu fui realizar uma atividade com as mulheres marisqueiras, né? Então, e assim, eu fui bem acolhido, tudo, só que a atividade ocorria na beira do rio. E na hora do almoço a gente saiu para almoçar em um barzinho próximo, em um restaurante próximo. E o que me chamou a atenção é que o local de fomento, de sustento daquelas famílias, é o local que as pessoas depositavam os lixos de forma incorreta. Então, algo que me chamou a atenção e foi algo que eu compartilhei também com os membros para que a gente pudesse promover uma prática de educação ambiental.
né? Porque o monitoramento ele existe, a fiscalização ele existe, todas essas etapas são importantes, mas essa informação tão falada, tão discutida, né, ela chega através da educação ambiental, né? Então, principalmente para essas comunidades, por que a gente bate tanto? Qual o diferencial? São pessoas que a gente aprende, a gente ensina à medida que aprende, né? E com eles não é diferente. Então, eles ensinam a forma de lidar com o rio, a cultura deles, né? A identidade deles, né? Porque rio é vida, né? Rio é vida. Então, quando a gente fala de rio, não é só apenas saber a gestão hídrica, a capacidade hídrica do rio, não é só isso que importa, né? Embora a gente esteja falando, né, basicamente de um rio complicado com relação à água, à demanda hídrica, porque é um rio que ele já inicia intermitente na cabeceira. Como você abordou, ele nasce entre Graco Cardoso e Feira Nova. Então, ele já vem intermitente desde o início. E mais à frente, ele vai ter alguns problemas, né? Por exemplo, a falta do esgotamento sanitário, que é algo que impacta bastante, né? Principalmente no médio e no baixo de Aparatuba. E com isso daí, os ribeirinhos eles sofrem esse impacto direto, mas que não sabem a quem recorrer. Então, quando a gente chega com a informação através da educação ambiental, de que o colegiado existe, está ali para poder dar o suporte para eles, né? E, ao mesmo tempo, a informação de como agir, né? De como é o seu papel enquanto cidadã, frente ao rio, o uso racional, a coleta seletiva, o uso adequado, o manejo adequado do rio, né? Preservar a mata ciliar. Então, essas atividades casadas com ações pontuais de um reflorestamento de um manancial, de uma promoção de uma prática de separar o rio, como separar meu lixo, né? E o que é lixo de fato e o que é rejeito e o que é reciclável, né? Como eu posso ganhar dinheiro com o meu lixo? Então são atividades que isso daí, através da educação ambiental, a gente chega nessas comunidades, mas não, a gente sozinho não consegue muita coisa. Então isso daí tem que ser falado, apresentado e praticado. Outra pergunta que eu ia fazer para o senhor é planejamentos futuros, que o comitê tenha, ou que em conjunção com a ABS também, tenha os planejamentos futuros voltados para essas questões das comunidades. Então, como eu falei, hoje, basicamente, com a SEMAC, o retorno da secretaria, muita coisa deu a gente conseguiu dar continuidade e melhoria nos processos. Um deles foi a questão da fiscalização, monitoramento, né, e, de fato, a educação ambiental. Então, a fiscalização e o monitoramento, a gente consegue hoje, de forma célere, dar uma resposta àquele ribeirinho que entra em contato com o comitê para denunciar uma mortandade de peixes, né, ou um esgotamento sanitário que está indo direto para o rio. Eu estou batendo muito, estou frisando bastante nessa questão do esgotamento sanitário, porque dos 18 municípios, apenas um tem o recolhimento de esgoto, né, que faz, de fato, toda a questão do tratamento do esgotamento sanitário, que é a Nossa Senhora das Dores. Os demais, eles têm que atuar com força, né, força séptica. Mas, assim, quem garante que todas as casas dos 17 municípios fazem uso de fossa? Então, é algo que impacta diretamente o rio. Então, hoje, com o crescimento e a melhoria do monitoramento da fiscalização, algo que antes a gente não tinha uma resposta efetiva, uma resposta célere, né, de um ribeirinho do médio alto de Aparatuba, que denunciou um impacto causado, a retirada da vegetação, da mata ciliar, de algum ponto do rio, ou que alguém estava fazendo barramento ou desviando a água do rio para dentro da sua atividade, né, para poder fazer uma irrigação, ou colocando bomba sem outorga, né, sem a licença. Para quem não conhece, a outorga ela vai licenciar a quantidade de água que é retirada dos rios.
Então, e isso daí cabe à fiscalização saber o que foi otorgado e se, uma vez colocado a bomba, se a quantidade de água que está sendo direcionada para aquela finalidade é o que realmente está na outorga, é o que está licenciado. Porque isso daí é o balanço que nós vamos fazer para que se garanta o nosso objetivo maior, o uso múltiplo da água. Então, o rio, ele tem que servir para o ribeirinho, da mesma forma que tem que servir para uma indústria, da mesma forma que tem que servir para irrigação e abastecimento público. A gente não pode esquecer que em 97 foi o marco, né, tanto no Brasil quanto aqui em Sergipe, com a criação das duas leis, a 9433 de 97, que é a lei nacional, e a nossa lei estadual 3870, que elas basicamente, a redação de certa forma se repete, mas a garantia que nós temos que hoje existem leis vigentes que garantam esse uso múltiplo e que numa dessedentação, um problema de escassez hídrica, possa garantir o abastecimento público como primordial. Então, em um local onde vai ser redimensionado toda a água que chega para poder abastecer seus rios e seus afluentes, e nessa questão aí é onde entram os comitês de bacias, para poder garantir a continuidade e o uso múltiplo dessa água. Então, para planos futuros, né, o que se prevê é agora, justamente com o início da cobrança, né, porque o monitoramento e a fiscalização, ela entram no sentido de saber como está a nossa água. Mas como é que eu posso planejar? Eu tenho que planejar com dinheiro, eu tenho que planejar com financeiro, né? Então, hoje, a cobrança pelo uso da água, ela já chega em um contexto onde vai dar um fôlego maior para que a gente possa implementar alguns projetos. Porque eu trouxe a lei nesse sentido. A lei, ela também, além de dizer para onde seria, né, destinada a água em possível escassez, ela também coloca, ela delimita a área da bacia, né, a bacia hidrográfica, como unidade de planejamento. Então, tudo que ocorre na bacia, né, ou todos o processo, o que vai ser arrecadado com a cobrança na unidade, na bacia hidrográfica, ela tem que ser revertida, né, em projetos em prol da bacia. Então, isso é algo que vai dar um fôlego maior, eu acredito que no futuro, principalmente, se hoje a gente está saindo de um período de médio prazo, que foi instituído em 2015, né, e já colocando isso como indicadores para o próximo período, que é de longo prazo, 2026 a 2035, né, isso vai dar um fôlego maior, e eu acredito que fazendo o que já está sendo trabalhado, né, em uma gestão participativa, descentralizada e chamando a sociedade para ouvir, deliberar, né, construir junto, eu acredito que a gente tem muito a ganhar no futuro. Então, realmente percebe-se que um dos maiores problemas dos rios, eu acredito que dos rios brasileiros, né, de modo geral, é esse uso de forma explorativa, né, e também a questão do descarte de resíduos, né? Perfeito. Principalmente das casas, então esse descarte indevido do esgoto, que é um dos principais problemas, né, abordados. A gente não pode esquecer também que, de acordo com estudos aí, o Trato Brasil, né, dentro do SDIS, ele já traz que a nossa cobertura, que ainda está deficitária, tanto para a água, abastecimento público, que hoje é pouco mais de 50%, e 35% cobertura de esgoto. Né? Então, muito ainda tem que ser feito, muito para ser avançado nesse viés. Né? Então, se a gente fala hoje que nós temos um marco regulatório, que é a Lei 14026, onde ela traz essas metas, né, onde prevê que até 2033 o Brasil esteja com 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de tratamento de esgotamento sanitário, muito ainda precisa ser feito, muito precisa ser trabalhado. Então, é onde entra aí a importância dos comitês de bacias. Né? Então, e que esses colegiados tenham a sua atenção, né, e tenham a sua estrutura. Então, a cobrança agora, chegando junto nesse momento, aqui no estado de Sergipe, ganhando com a SEMAC, a DEMA, o Ministério Público, veja, a gente conseguiu um marco histórico. Né? A gente
eu particularmente participo de algumas atividades fora do estado, né? E uma das conversas, em um momento que eu fui apresentar um case nosso aqui, que foi justamente do esgotamento de Nossa Senhora das Dores, né? Que a gente conseguiu dar uma vida ao rio que era conhecido popularmente, já culturalmente, era conhecido como Rio Siriri, né? E o Rio Siriri, ele se dividia em dois momentos, Rio Siriri vivo e Rio Siriri morto. Não só por sua intermitência, mas porque ele não tinha vazão de água, né? Não tinha nada que desse suporte. Então, hoje, com o esgotamento sanitário de lá, da Nossa Senhora das Dores, conseguiu redimensionar para que todas as casas ela mandassem seu esgoto para um local só. Esse esgoto, né, água residual, né, ele saísse tratado e fosse devolvido para o rio de forma tratada, onde o rio hoje ele voltou a ter vida, né? Então as pessoas elas conseguem hoje plantar ao longo desse riacho, né, dessa perna de rio, desse afluente, mas consegue plantar, consegue ter o seu cultivo, consegue ter o seu manejo, seus animais, né? Então é algo que volta, é algo benéfico. Então, isso daí, em um desses cases, a gente conseguiu, via todo esse trabalho que foi feito, né, a gente conseguiu via também com o apoio do Ministério Público. Então, o Ministério Público, ao contrário do que ocorre em outros estados, aqui no estado de Sergipe, ele é parceiro dos comitês. Né? Então, anda lado a lado, cobra quando precisa cobrar, que isso é fato. Né? Ele é um órgão fiscalizador, né? Então não é diferente. Mas, assim, aqui no estado de Sergipe, ele é parceiro. Então, só para concluir, um dos projetos futuros que nós temos aí é o projeto das nascentes. Né? Então, mapear as nascentes do estado de Sergipe, isso começando a partir do Rio Japaratuba. Então, já teve a primeira atividade que ocorreu na Mata do Junco, em Capela, certo? De lá para cá, Ministério Público, ADEMA, DESO, Mamíferos Aquáticos, IDESA, várias atividades, né, integrando aí para que a gente pudesse promover isso, e mais à frente vai ser livro, viu? Vai se tornar livro. Então, são cenas do próximo capítulo. Vamos deixar para mais à frente que a gente conversa mais. Já se caminhando para a gente se caminhar para o fim do nosso episódio, com esse ar de esperança, né, para o futuro, eu quero que o senhor deixe uma mensagem, então, aí, em homenagem às bacias, de modo geral, ao Rio Japaratuba, esse dia tão especial, né, que vai ser nosso próximo dia 30, e para as pessoas também uma mensagem de conscientização. Perfeito. Então, no mais, eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí com a data, né, em si, com as atividades. Parabenizo bastante vocês, porque a gente precisa de mais canais, mais momentos iguais a esse mesmo. Veja, estou há 5 anos à frente do comitê e eu sou convidado por várias partes, né? Fui convidado também como membro, como representante do comitê, mas nunca para um momento assim informal, de uma conversa, né? Eu considero aqui uma entrevista, uma conversa que nós tivemos. E é muito bom, porque as pessoas talvez, o que esteja faltando nessa informação, nessa falta de informação que eu abordei tanto aqui, seja isso, momentos iguais a esse, momentos leves e objetivos, que as pessoas precisam. E a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que continue cuidando dos rios, né? Em especial o Rio Japaratuba, pela semana, pela data, mas que continue cuidando dos rios. Rio é vida. E mais à frente, o que ocorre nos estados, e aqui em Sergipe não é diferente, a gente precisa pegar a água de um local e levar ele para outros municípios, para outros locais, né? Então, a famosa transposição do São Francisco, eu costumo abordar isso trazendo para o estado de Sergipe. Isso já é praticado há mais de 40 anos, né? Se a gente parar para analisar que a água que vem para a capital de Sergipe, para Aracaju, ela vem de São Francisco, ela vem de Propriá. Então, esse recorte já é feito por anos e isso daí vai ser uma prática porque cada vez mais, e principalmente se a gente pegar uma análise dos rios urbanos, eles estão cada vez mais poluídos, né? Então, hoje a mensagem que eu deixo é que as pessoas assumam a responsabilidade, um papel de se preocupar
com o rio. Então, aquela cultura que nós tínhamos, nossos pais, nossos avós tinham de eu vou tirar da minha porta. Não quero esgoto, não quero sujeira na minha porta, eu vou colocar onde? No rio, na maré, né? Porque tudo culturalmente, infelizmente, as pessoas tinham essa visão de que a maré se jogava tudo que não presta, né? E nós sabemos que hoje o berçário da vida aquática começa, né, no mangue. Então, a nossa importância, enquanto cidadão, de assumir o meu papel, né, de me responsabilizar e saber que o pouco que eu posso fazer, eu contribuo mais na frente. Então, que a gente seja a mudança hoje, que a gente quer no mundo, que a gente comece hoje. Então, essa é a minha mensagem aí. E com essa mensagem de cuidar dos nossos rios, de cuidar da nossa natureza, em nome do Projeto Pescando Saberes, eu te agradeço mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. E assim a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, depois de um bate-papo tão emocionante e especial. Eu quero só lembrar que esse podcast é uma produção do Projeto Pescando Saberes, que é realizado pelo IDESA Brasil, com apoio socioambiental da Petrobras. E vocês fiquem ligados nos próximos episódios e nos sigam em todas as redes sociais que estarão aparecendo aqui embaixo e também na descrição. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio foi realizado pelo Pescando Saberes, ecológicos, empreendedores e sustentáveis. Projeto idealizado pelo IDESA Brasil em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental.